União a nível português. Vamos a fazer uma oração mais. Nosso irmão Yador, permita-me orar. Querido Pai, no precioso nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, agradecemos a Ti, Senhor, esta ocasião que o Senhor colocou em nossa agenda, que seja também na própria agenda do Senhor. Invocamos Teu nome, desejando nos consagrar a Ti no nome do Teu Filho. E pedindo também em nome dele, que o Senhor seja com cada um de nós e com todos nós juntos, os filhos, os teus, em toda a terra. Confiamos toda a nossa condição humana nas Tuas mãos, deixamos todo contigo. Te rogamos que Teu Santo Espírito realize Sua própria obra entre nós e entregamos a Ti todas as coisas. Vai diante de nós, Senhor, segundo a Sua santa vontade. O Senhor permaneça em nós e concede-nos de seguir com sensibilidade e boa vontade tudo que apanha a nós, deixamos nas Tuas mãos. Concede-nos de seguir no Espírito, de seguir na Tua palavra, que possamos ouvir, ler através de Ti, Senhor. Isto lo pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejamos que seja o próprio Senhor que possa nos falar, possa nos encaminhar e ajudar a todos. Em Cristo Jesus, querido Pai. Amém. Irmãos, vamos precisar ler a Escritura. Eu tenho comigo aqui uma versão em espanhol, tenho também a versão em português, mas comigo trouxe propositadamente esta versão em espanhol, que é muito comum, muito conhecida nos países onde se fala castelhano, e vou procurar, lendo em castelhano, passar para o brasileiro. E vocês, se têm diferentes traduções, pois não vou ler muito rápido, senão devagar, para que os irmãos possam comparar as distintas traduções e assim ter um acesso ao espírito do texto, comparando o que quer dizer. Então, vamos começar a ler juntos. Se você tem a sua Bíblia, rogo que você siga a sua Bíblia e ouça as demais traduções. Vou começar lendo em Mateus, Evangelho segundo o apóstolo Levi Mateus, mas que ele nos registra palavras e atos do Senhor Jesus Cristo. Então vou para o capítulo 13, Mateus, capítulo 13. Neste capítulo existem oito parábolas do reino dos céus.
E vamos examinar primeiramente uma. A parábola está entre os versos 24 e 30. Inicialmente, a parábola é dita em público, a um público geral, e depois é explicada em privado aos discípulos, desde o verso 36 até o verso 43. Então vamos ler a parábola mesma, quando foi dita em público, e depois a parábola quando foi explicada em privado. Capítulo 13 de Mateus, vou estar lendo verso 24. Lhes referiu outra parábola, dizendo, outra parábola, são 8 parábolas aqui do reino dos céus. Estão agrupadas essas 8 parábolas nesse capítulo. E todas falam do reino dos céus e distintos assuntos relacionados com o reino dos céus, mas todos eles relacionados, ainda que falem partes distintas, cada uma porta a sua parte da missão geral do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio entre o trigo e foi embora. E quando saiu a erva e deu fruto, então apareceu também o joio. Viram então o servo do pai da família e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, tem joio? Ele lhes disse: o inimigo tem feito isto. E o servo lhe disseram: queres, pois, que vamos e o arranquemos? E ele lhes disse: não seja que, ao arrancar o joio, arranqueis também com ela o trigo. Deixai crescer juntamente um com o outro até a cega. E, ao tempo da cega, eu direi aos ceifeiros, aos segadores: recolhei primeiro o joio e atai-lo em feixes para queimá-lo, mas recolhei o trigo em meu graneiro. Não é a minha intenção entrar em todos os detalhes da parábola, senão que a carga principal neste dia é para observar com cuidado como Jesus ensinou, como falou,
E se nós estamos pensando do mesmo jeito que ele, ou quizás estamos pensando diferente, somente para nos expor a própria palavra bíblica, de tudo o que vimos por enquanto, gostaria que vêssemos de novo com cuidado o verso 30. Deixai crescer juntamente o um com o outro, até a cega, e o tempo da ceifa, ou seja, já no fim.